Coreia, um país de mais de 5.000 anos de história. Os antepassados dos coreanos modernos fundaram uma civilização no extremo da Ásia, na Península da Coreia. Eles deixaram vestígios que formam uma herança cultural preciosa, gravada nas 10.000 montanhas espalhadas pelo país. As próprias montanhas eram fortalezas que protegiam esses artefatos. Esta viagem vai explorar a grande herança da Coreia que reside nas montanhas. Nelas, a cultura singular da Coreia, não encontrada nas cidades, ainda vive. O espírito que gerou a Coreia moderna está profundamente ligado às montanhas. A viagem adentrará as montanhas coreanas, cuja beleza só pode ser notada de uma perspectiva privilegiada. Um córrego estreito começou a fluir muito tempo atrás e gradualmente se tornou maior. Ele cortou uma parede de rocha sólida e se tornou um rio largo e profundo. Desde tempos antigos, os poetas buscam inspiração neste lugar. Ao passar pelo penhasco e chegar ao sopé, surge um local tão antigo quanto o penhasco em si. Aqui há pedras congregadas em grupos. São tumbas chamadas dolmens, construídas na Idade do Bronze há 2.700 anos. Dolmens são relíquias do homem pré-histórico, que adorava monumentos megalíticos. Os antigos construíam tumbas para os chefes de suas tribos. A Península da Coreia tem a maior concentração de dolmens do mundo. Mais da metade dos dolmens do planeta se localizam lá, um número que chega a 40.000. Os dolmens raros e históricos da Coreia são considerados patrimônio mundial pela Unesco. Em Hwasun fica o dolmen chamado Rocha Pingmé, de 200 toneladas. É o dolmen mais pesado do mundo. Na base da montanha, a pedreira que produziu os dolmens permanece intacta. Ela é um recurso essencial para pesquisar a criação deles. Os dolmens variam de tamanho e formato, mas neste lugar percebe-se um aspecto em comum: o fato de que quase todos estão em regiões montanhosas. Os povos da Idade do Bronze construíram aldeias em parte altas para se protegerem durante disputas com outros clãs. Como resultado, vestígios do período, como dolmens e sítios arqueológicos, são facilmente encontrados nas montanhas. Os ancestrais coreanos começaram a habitar as montanhas a partir dessa era. Na ilha Ganghwa, há cerca de 120 dolmens espalhados. O dolmen Bulgungri é o maior do mundo.
Provavelmente, muitas pessoas foram necessárias para erguer uma estrutura dessas. Não se sabe a quem essas tumbas pertenciam, mas está evidente que eram pessoas de grande poder na sociedade delas. A glória do passado sobrevive na forma de relíquias. Acima das tumbas, o sol nasce novamente. A 15 quilômetros do dolmen fica a montanha mais alta de Ganghwa, Mani. O Monte Mani é uma das montanhas sagradas da Coreia. Aqui também se pode ver um tesouro antigo. A cordilheira da Montanha Mani é muito extensa. O granito do topo aponta para o alto, como se fosse uma passagem para os céus. O Pico de Mani tem vestígios de 4.300 anos atrás, quando o primeiro país da Península Coreana foi fundado. O altar no pico se chama Chansongdan. Dizem que 5.000 anos atrás, Dangun, o fundador e primeiro rei do primeiro país da Península da Coreia, construiu este altar e ofereceu um sacrifício aos deuses. Chansongdan foi feito com as rochas encontradas na montanha. O nível redondo inferior simboliza o céu, enquanto o nível quadrado superior simboliza a terra. Os descendentes de Dangun, as gerações de reis posteriores, vinham a este altar anualmente para oferecer um sacrifício pelo bem-estar da nação. Todo dia 3 de outubro, dia em que Dangun teria fundado a nação, uma oferenda é feita em Chansongdan. As pessoas oferecem fielmente sacrifícios a Dangun e aos deuses. Para participar do ritual, é preciso escalar até o topo da montanha desde a base. É uma trilha árdua, mas muitos fazem a peregrinação ao topo. Em contraste ao céu azul, a dança tradicional dos anjos no altar traz beleza ao ritual. Até a tocha sagrada do Festival Esportivo Nacional da Coreia é acesa aqui, em outubro, por ser o local onde nasceram as raízes do povo coreano. No mesmo dia, há uma oferenda a Dangun no Monte Taebaek. Parece que nem o vento nem a chuva podem interromper a tradição que existe há milhares de anos. Na mitologia, o Monte Taebaek foi onde o pai de Dangun desceu dos céus para o mundo humano. A cada geração, os coreanos oferecem sacrifícios aos deuses nas montanhas Taebaek e Mani. Como os ancestrais do povo coreano estabeleceram a nação nas montanhas, estas foram se tornando cada vez mais sagradas. Esta montanha, no extremo sudoeste da Península da Coreia, se chama Wonju. Os habitantes daqui tinham uma fé profunda nestas rochas. Eles acreditavam que as pedras continham um poder espiritual e as chamavam de milagres ou pedras Yongan. Como resultado, o condado foi batizado Yongan. Atualmente, muitos vêm ao Monte Wonju para apreciar a paisagem. Esta obra-prima natural gera admiração a cada degrau. Mas ainda há aqueles que acreditam no poder divino da montanha e realizam retiros espirituais.
Entre as muitas montanhas divinas da Coreia, Geryong tem essa fama desde tempos antigos. A filosofia oriental do Feng Shui considera Geryong um bom lugar para construir a sede do governo. Muitas pessoas recarregam o corpo e a mente com a energia positiva de Geryong. A arte marcial própria da Coreia, Gicheonmun, foi criada no Monte Geryong. Desde a época de Dangun, o estilo é difundido pelas montanhas e transmitido até os dias de hoje como uma atividade tradicional. Os movimentos são fluidos, como a água e o vento, ágeis como pássaros. A arte marcial, realizada à beira do penhasco perante a paisagem de Geryong, parece uma linda dança. O princípio que a guia é a união entre homem e natureza. A Montanha Divina oferece um treino espiritual aos praticantes. No coração das pessoas, ela se tornou um lugar ainda mais espiritual. Entre as muitas montanhas da Coreia, as mais estranhas são as que mais chamam a atenção. O que poderiam ser estas orelhas no meio das nuvens? É o Monte Mai, que significa montanha que parece orelhas de cavalo. A vista do Monte Mai, quando as nuvens se dissipam, é considerada o maior espetáculo desta região. Mai tem 2 picos, compostos de 2 rochas gigantescas. Seus nomes são formados pelas palavras Am e Su, que significam fêmea e macho. Então, o pico a leste se chama Sut Mai e o pico a oeste, An Mai. A face sul de Mai apresenta cavidades como se tivesse sido bombardeada. Essa característica topográfica se chama tafone e é um fenômeno em que pontos fracos da rocha formam cavidades redondas. Os tafone do Monte Mai são alguns dos mais elaborados do mundo. As pessoas acreditavam que havia uma energia mais forte nesta topografia estranha. Então, construíram pagodes para realizar desejos. Chamado Tapsa por ser um templo repleto de pagodes, o lugar tem mais de 80 pagodes de pedra. Alguns pagodes são até 3 vezes mais altos do que uma pessoa adulta. Dizem que no século XIX, um habitante da província colecionava pedras durante o dia e construía pagodes à noite. Tapsa se localiza no vão estreito entre os 2 picos. Ventos fortes sopram, mas os pagodes não se abalam. É verdadeiramente uma paisagem misteriosa, criada pelo homem e pela montanha. Acredita-se que a energia forte do local dá sorte. A cada ano, cerca de 1 milhão de visitantes fazem pedidos nele. A cultura popular de adoração às montanhas e pedras deixou muitos vestígios nos morros da Península da Coreia. Quando o budismo foi introduzido pela China no século IV, um fenômeno ainda mais interessante ocorreu. Em Gyeongju, no sudeste da Península da Coreia, pode-se ver esses vestígios. Toda a cidade foi designada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ela é apelidada de Museu ao Ar Livre. Há vários patrimônios culturais espalhados pela cidade,
Isso se deve ao fato de ela ter sido a capital do reino Shilla durante cerca de 1000 anos, desde 57 a.C. Gyeongju é cercada pelas montanhas. Esta montanha, chamada Nam, fica ao sul de Gyeongju. À primeira vista, parece uma montanha qualquer, mas de perto, a personalidade verdadeira dela se torna evidente. Há Budas gravados em todas as pedras e pagodes espalhados pela montanha. Ao longo dos anos, os entalhes foram removidos ou destruídos, mas o sorriso do Buda continua vívido. Estátuas de Buda costumam ficar dentro de templos, mas no Monte Nam, elas ficam ao ar livre. Isso se deve ao fato de que esses Budas foram esculpidos diretamente na pedra. Mais de 600 propriedades da herança cultural budista foram encontradas nesta montanha de apenas 500 metros de altura. O próprio Monte Nam é como um grande templo. E a Unesco declarou a montanha inteira um patrimônio mundial. O budismo enveredou pela cultura de devoção às montanhas, criando esta obra-prima do budismo coreano. Enquanto isso, ao leste de Gyeongju, o Monte Toham é voltado para o mar. Toham é a montanha mais alta de Gyeongju. Na sua encosta fica o templo mais conhecido da Coreia, o Bulguksa. Graças ao Bulguksa, o Monte Toham é considerado terra sagrada desde a antiguidade. Dizem que, no passado, as pessoas tiravam os sapatos no sopé da montanha antes de subi-la. Com um nome que significa Reino de Buda, Bulguksa emana uma certa elegância divina. Os degraus de pedra construídos no século VIII têm nomes que significam nuvem azul e nuvem branca. Os arcos suaves permanecem até hoje, conectando o mundo físico ao de Buda. Ao subir os degraus, é como se o reino de Buda se revelasse. Cada área de Bulguksa simboliza um mundo diferente. A área mais larga do templo, no centro, representa a descida do reino de Buda à Terra. Ao leste fica o paraíso, a vida eterna do budismo. Atrás da parte mais alta do templo, fica a utopia brilhante de Buda, o mundo do Lótus. Mesmo assim, o povo de Shilla considerava o mundo físico mais importante. Daeungon, onde fica o Buda Shakyamuni, se eleva sobre o complexo. O desejo do povo de Shilla de realizar o reino de Buda no mundo humano é evidente. Os pagodes Sokgatap e Dabotap ficam lado a lado em frente a Daeungon. O nome oficial do pagode Sokgatap é Pagode de Pedra de 3 Andares de Bulguksa. Ele representa Shakyamuni pregando a verdade neste mundo. Simbolizando a simplicidade e a clareza da verdade, o pagode é modesto e arrumado. Ao lado, Dabotap testemunha o sermão de Shakyamuni sobre a verdade. O pagode simboliza o momento em que o Buda Amitabha chegou ao paraíso. Esses pagodes singulares são obras-primas da antiga arte budista. Bulguksa, que representa o reino de Buda na Terra,
foi o primeiro patrimônio mundial Unesco da Coreia. E a montanha sagrada Toham, em Gyeongju, é preservada. Assim, a cultura do budismo coreano se desenvolveu nas montanhas. Templos surgiram por todo lado em desfiladeiros e picos. E até à beira de penhascos. Até hoje, quando os coreanos pensam em templos budistas, eles pensam nas montanhas. Este é o Vale Cheongbuk-dong, no Monte Sorak, um dos 3 vales mais famosos da Coreia. Cheongbuk significa 1000 estátuas de Buda, pois os penhascos no entorno do vale parecem Buda. Entre as rochas, Bisonde é tão linda que uma lenda afirma que lá um sábio imortal ascendeu ao paraíso. Desde tempos antigos, muitos poetas buscam inspiração nesta paisagem. Ao lado de Bisonde, pode-se ver Gungan. É uma pequena caverna onde mal cabem 7 pessoas deitadas. Diz a lenda que 1400 anos atrás, o famoso monge Won-hyo meditou nela. Até hoje, muitos enfrentam a trilha sinuosa para fazer pedidos. A cultura de fazer pedidos em templos nas montanhas se mantém até hoje. No outono, multidões encaram a jornada até Gwangbong, no Monte Palgong. Visitantes fazem pedidos para um Buda que aparenta usar um chapéu de bambu, chamado Buda Gatbawi. Curiosamente, a pedra chata na cabeça do Buda é uma peça separada, mas o vento nunca a derruba. Dizem que este Buda realiza ao menos um desejo para quem pede com sinceridade. Quando as pessoas têm algum evento importante, elas vão a este pico. Até o Monte Jiri, uma das 3 montanhas mais famosas da Coreia, tem templos budistas. O som imponente ecoando pelos morros vem do templo Hwaeumsa. O templo foi fundado por um monge vindo da Índia no século VI depois de Cristo. Com uma longa história, vem uma rica herança cultural. Em suas paredes, Hwaeumsa tem 4 tesouros nacionais e 4 tesouros registrados. Entre eles, Gakwanjong, o maior altar budista da Coreia. Desde que foi construído no século XVII, ele passou por várias reformas. Das obras arquitetônicas de madeira, é a 2ª maior do país. Esta lanterna de pedra em frente a Gakwanjong tem 6,4 metros de altura, o que a torna a lanterna de pedra mais alta do mundo. O fato de construírem um templo tão grande no meio da montanha mostra como a arquitetura da época era avançada. O som dos tambores chama os devotos em Hwaeumsa para orações de manhã e à noite. O tambor budista mais alto acorda até o gado e os animais selvagens. Por fim, o sino toca para abençoar todos os seres vivos por perto. Assim,
A herança cultural física e a intangível de Huang Sa é transmitida até hoje. O Monte Odê é um parque nacional famoso pela bela paisagem natural. O Vale Sogongang é vasto e cada uma das rochas espetaculares tem sua própria lenda. Muitos poetas visitaram o vale e criaram obras literárias memoráveis. A trilha de 21 quilômetros do Vale Sogongang até o templo Wojongsa, ao sul de Odê, é o maior caminho cênico da Coreia. Em Wojongsa, uma floresta de abetos se estende por 1 quilômetro da entrada até o edifício principal. A trilha na floresta, apelidada de Floresta dos Mil Anos, é uma das mais belas trilhas do país. A primeira coisa a se observar em Wojongsa é o imenso pagode. Este pagode de pedra foi feito no século X para guardar sutras e relíquias de Buda. Este espetacular prédio octogonal de 9 andares mostra um pouco da cultura budista na Idade Média. No aniversário de Buda, é realizada uma cerimônia em que as pessoas fazem uma roda ao redor do pagode, segurando lanternas. Esse ritual se chama Tapdori. As pessoas seguem um monge ao redor do pagode, cada uma fazendo um pedido. O Tapdori é uma tradição popular da Coreia e continua até hoje em templos por todo o país. Há outra herança cultural preciosa em Wojongsa. A 4 quilômetros de distância fica um prédio chamado Arquivo Histórico Nacional de Odê, ou Sago, onde estão as crônicas da dinastia Joseon. Wojongsa foi encarregado de proteger o Sago de Odê. As crônicas da dinastia Joseon contêm registros detalhados de 25 reis ao longo de 472 anos. A dinastia Joseon preservou seus registros fazendo muitas cópias e escondendo-as em locais seguros. O Sago de Odê, oculto na montanha, contém uma das cópias. Estas crônicas, protegidas pela montanha, são consideradas um registro da memória do mundo pela Unesco. Além do budismo, outra religião que se fincou nas montanhas foi o confucionismo. Estudiosos de Confúcio consideravam as montanhas sagradas e divinas. Este é o Monte Sobek, de onde se pode ver uma infinitude de montanhas. Ao descer pela encosta suave, pode-se ver a Academia Confucionista Sosu. Era uma escola particular que ensinava o confucionismo na região. Fundada em 1543, foi a primeira academia confucionista da Coreia. Ao entrar na escola, a primeira coisa que se vê é uma floresta de pinheiros. Essas árvores são associadas a sábios. Assim como os pinheiros mantêm o vigor até no inverno, os sábios devem buscar a verdade até nos momentos mais difíceis.
Durante 500 anos, desde o fim do século XIV, a dinastia Joseon adotou o confucionismo como filosofia de governo e selecionava funcionários públicos com provas confucionistas. Para ser aprovado, um homem de classe alta precisava estudar a vida inteira. A Academia Sosu tem salas de aula, um dormitório e bibliotecas. Um dos pavilhões no observatório dá vista para Sobek. Era um lugar para se escrever poesia e fazer debates. Havia um vilarejo para os estudiosos ao redor da escola. O local, antes agitado, é usado para vivenciar e transmitir as antigas tradições confucionistas. Em Yangdong, Gyeongsang, no norte, há uma famosa academia conhecida como Morada dos Sábios. Na Academia Confucionista Dosan, Weige Yi Huang passou a velhice ensinando seus discípulos. Yi Huang foi um grande acadêmico que fundou uma corrente da filosofia confucionista na Coreia no século XVI. Ele é respeitado por sábios posteriores por suas grandes conquistas e seu caráter. Atualmente, o rosto dele é impresso em notas de dinheiro. As pessoas visitam o lugar onde ele estudou e refazem seus passos. Um trajeto de cerca de 20 quilômetros da Academia Dosan até o rio Nakdong era feito por Yi Huang ao viajar de Andong para Chonyang. Um pavilhão no meio do caminho chamado Gosanjong era onde Yi Huang parava para descansar. Lá, dizem que ele contemplava a paisagem e escrevia poemas. Ele dizia que, ao observar a paisagem, entrava no cenário. A montanha no fim do trajeto se chama Chonyang. Yi Huang amava tanto Chonyang que a chamava de Minha Montanha. O pseudônimo dele significava habitante de Chonyang. Em Chonyang, Jongsa, numa casa pequena e modesta, ele lia seus livros. Yi Huang via os picos cobertos pelas nuvens e dizia que Chonyang era uma montanha sagrada, de energia límpida. Ele dizia que escalar uma montanha era como ler. Ao escalar montanhas, uma pessoa aprende as leis da natureza e, ao descê-las, sobre os próprios limites. Mais tarde, Chonyang se tornou um santuário para discípulos do confucionismo. Vários admiradores de Yi Huang visitaram Chonyang e quase 1000 obras foram produzidas. Foi assim que a tradição de visitar montanhas, adotada pelos estudiosos do confucionismo, se desenvolveu aos poucos. A montanha Mudong, em Gwangju, com sua paisagem misteriosa, é outro local de peregrinação para discípulos do confucionismo. Ao se chegar ao pico coberto de nuvens, é possível ver as duas atrações de Mudong, Ipsokde e Sosokde. Estes pilares de pedra que se estendem em direção ao céu foram criados por erupções vulcânicas há 9.000 anos. Estas estruturas majestosas se assemelham a pilares de santuários antigos.
Na base norte de Mudung, há vários pavilhões. Neste local, com seu panorama magnífico, estudiosos da dinastia Joseon construíram pavilhões e escreveram poemas. Os poetas cantavam odes à natureza e à vista incomparável de Mudung. Aqui eles compartilhavam trabalhos e disseminavam a cultura. Atualmente, esta região de Mudung é considerada o ponto de origem da literatura da dinastia Joseon. É um local obrigatório para estudantes de literatura coreana. Segundo textos do século XVI, havia cerca de 900 pavilhões no país. Isso leva a crer que eles eram centros de interação cultural na Coreia daquela época. As montanhas da Coreia acolheram diversas culturas e deram vida a novas. Uma dessas novas culturas é o Pansori. O Pansori surgiu 300 anos atrás e agora é o estilo musical folclórico mais conhecido da Coreia. Muitos artistas ilustres do estilo surgiram ao sopé do Monte Giri. O criador e muitos dos cantores famosos de Dongpyeongje Pansori, o maior subgênero do estilo, nasceram e cresceram aqui. As cachoeiras de Guryong, no Monte Giri, é o local onde os cantores aprimoravam a técnica para se tornarem famosos. Eles iam às cachoeiras no verão, quando as águas corriam furiosamente. Ao sopé, eles cantavam durante dias, competindo com o barulho das águas. Até hoje, contam-se histórias de artistas que só paravam de cantar quando superavam o som das águas e sentiam o gosto de sangue na boca. Após se aperfeiçoarem, eles viajavam pelo mundo e faziam o público rir e chorar com suas músicas. Essa história de amor ultrapassa classes sociais e satiriza os absurdos da sociedade. Acompanhado de um tambor, o cantor contava a história durante, no mínimo, 3 horas e, no máximo, 6 horas. Hoje, a base do Monte Giri é o local de nascimento da música tradicional coreana. É onde a história da música coreana é celebrada e onde jovens músicos são formados. As montanhas que colaboraram com o nascimento da cultura coreana também protegeram seus habitantes em momentos de perigo. As montanhas coreanas têm cerca de 2.000 fortalezas de vários tamanhos. Não se sabe o nome nem a idade de muitas delas. A fortaleza que cerca este pico é a Gosu-song. Atrás dela fica a montanha e, na frente, o rio. A localização estratégica ajudou na defesa contra tropas inimigas. As muralhas se estendem por 1,5 km e foram construídas no século V. A fortaleza foi construída num plano superior para a defesa contra os inimigos. Esta é a montanha mais adorada da Coreia, Sorak.
Muitos vêm aqui admirar a magnitude e a beleza da montanha. Mas, apesar de o local ser espetacular, é muito difícil de escalar. É uma das trilhas mais difíceis do país. Atualmente, é possível chegar ao topo com facilidade com um teleférico, mas no passado, Sorak era uma fortaleza natural. Porém, no topo desta montanha íngreme, há vestígios de uma fortaleza construída há cerca de 1000 anos. É a fortaleza Gwangun Song, localizada a 800 metros acima do nível do mar. No passado, as muralhas da fortaleza se estendiam por cerca de 3.500 metros. Atualmente, a maioria delas não existe mais e restam apenas vestígios da sua existência. Não é possível precisar a data da construção, mas, quando os mongóis invadiram a Península Coreana no século XII, os habitantes da região se protegeram aqui. Os países da Península Coreana viviam no meio da pressão da China e da agressão do Japão do outro lado do mar. Era difícil escapar da guerra, mas as fortalezas nas montanhas tiveram um papel importante nesses momentos. Com a evolução das técnicas de construção, as fortalezas ficaram cada vez maiores e mais resistentes. Elas costumavam servir de refúgio para os moradores das proximidades. A montanha Worak ostenta um terreno íngreme e uma mata virgem densa. Mesmo aqui, a Dokju Sansong foi construída para proteger os habitantes da região. A Dokju Sansong é uma estrutura única com muralhas de 15 quilômetros de circunferência e 4 camadas. Cada uma das camadas foi construída num momento diferente, no início de algum conflito grande. À medida que as camadas foram adicionadas nesta colina acidentada, ela se tornou inconquistável. Há registros de que, no século XIII, os mesmos mongóis que dominaram o mundo sitiaram Dokju Sansong, mas não conseguiram conquistá-la. Dokju Sansong, a colaboração entre homem e montanha, protegeu o povo da guerra ao longo da história. Enquanto isso, Seul, a capital da Coreia, enfrentou guerras violentas em todas as eras. Há muita água devido ao Grande Rio, e a cidade tem uma localização estratégica para o transporte no meio da Península da Coreia. Ela é cercada por montanhas, o que a torna um ótimo lugar para se defender de invasões. Portanto, desde a antiguidade, muitos reinos cobiçaram Seul. Dizem que quem domina Seul, domina a Península da Coreia. Países guerrearam para dominar a cidade. A dinastia Joseon, estabelecida no fim do século XIV com capital em Seul, tentou defender a cidade. Para isso, construíram fortalezas ao sul e ao norte de Seul. Esta é Nanham Sansong, que protege o sul da cidade. A essência de mais de 1000 anos de técnicas de engenharia está presente aqui. As paredes foram construídas em uma série de picos que ficam a mais de 500 metros acima do nível do mar. Os quase 12 quilômetros de muralhas acompanham o terreno acidentado da montanha. Ao olhar da fortaleza para baixo, é possível ver a cidade de Seul e seus arredores. No ponto mais alto está a torre de vigia, de onde a presença de inimigos era observada. Muitos ministros da guerra comandaram as tropas daqui.
Nanham Sansong era inconquistável. Por outro lado, o terreno dentro das muralhas era plano. Dentro não havia apenas bases militares, mas também escritórios do governo, armazéns e templos. Em momentos de perigo, ela se tornava uma capital de emergência. Também havia um palácio temporário para o rei, chamado Hengong. O palácio continha instalações tanto para os assuntos de estado do rei, quanto para as lápides homenageando seus antecessores. O 16º rei de Joseon, Inzhou, veio a esta fortaleza e comandou a resistência durante a invasão da dinastia Qing da China. A montanha que defendia Seul ao norte era Bukhan. Bukhan é uma montanha importante que simboliza não apenas Seul, como toda a dinastia Joseon. Dizem que o primeiro rei de Joseon, Tezhou, subiu o Baekunda, o pico de Bukhan, e planejou a criação da dinastia Joseon. A fortaleza Bukhan Sansong, da primeira metade do século XVIII, foi construída com o intuito de suportar tiros de canhão. Cada uma destas pedras gigantescas pesa de 400 a 800 quilos. O povo da época sabia que uma estrutura feita pelo homem não podia se comparar a uma obra do Criador. Então, a fortaleza liga o terreno acidentado com muralhas. As muralhas da fortaleza têm 12,7 quilômetros de extensão. Há córregos dentro das muralhas, o que garante uma fonte de água e permite a agricultura. A fortaleza foi construída como um refúgio para o rei e os moradores de Seul, e para defender a cidade em tempos de guerra. Dessa forma, as montanhas são pilares que protegeram a história e a cultura da Coreia durante milhares de anos. Historiadores coreanos acreditam que, se não fossem as montanhas, o povo e as dinastias da Coreia, inclusive sua cultura incrível, não teriam sobrevivido. Ainda hoje, as montanhas retêm sua importância. 1 em cada 3 coreanos escala montanhas ao menos uma vez por mês. Nos últimos 10 anos, trilhas nas montanhas se tornaram o maior passatempo dos coreanos. Esta é Bisu, onde as azaleias estão florescendo. O pico está repleto de visitantes para ver as flores cor-de-rosa. A vista do templo Daegyeongsa, construído no século IX, e do pagode de pedra de 3 andares à beira da colina, atrai inúmeros visitantes. Até mesmo o Nodoujide, que deve ser visto à distância, é uma das atrações de Bisu. Muitos visitam o local no outono para ver o esplendor da montanha e da folhagem. A mata de Nejang é uma das mais belas da Coreia. A herança cultural acumulada dá a estas montanhas uma beleza ainda mais rica e profunda. As pessoas mergulham na sua paisagem pitoresca. De todos os países do mundo, a Coreia deve ser o que mais ama montanhas. Esta viagem explorou os motivos desta paixão. Durante milhares de anos, as montanhas protegeram a Coreia. Elas são tesouros sagrados que ligam a terra ao céu, além de recipientes para o nascimento de várias culturas.
tem sido um grande palco para a história do povo coreano. Os coreanos de hoje veem a mesma paisagem que os ancestrais deles viam e dão continuidade às tradições transmitidas há várias gerações. Portanto, a história do homem e da montanha é contada até hoje. As montanhas da Coreia foram companheiras do povo e continuarão ao seu lado como uma herança preciosa para as próximas gerações.